Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada Sua Mãe Maria Santíssima. Começamos então hoje a ver mais um novo livro, o livro do Cântico dos Cânticos. Posso-vos já adiantar que, se entrarem dentro do espírito deste livro e se o encararem realmente como um poema nupcial, é um livro fantástico. É um livro muito interessante. Um livro, se calhar, até de alguma inspiração. Cântico dos Cânticos significa o mais belo de todos os cânticos, ou o cântico maior. Este livro é atribuído a Salomão porque dizem graças à sua grande sabedoria, por ser um homem sábio. No entanto, tal como aconteceu no livro anterior, não parece ser muito credível poder-lhe atribuir. Mas, acima de tudo, graças à sabedoria de Salomão, e por isso é que se lhe é atribuído. Este livro, do ponto de vista histórico, podemos situá-lo na época pós-exílica e possivelmente na Palestina. Trata-se, como já disse há pouco, de um cântico nupcial. Trata-se todo ele de um poema de amor. A divisão que vamos encontrar, e também me vou referir ao longo dos próximos tempos, a divisão por capítulos não faz muito sentido. Porque, para melhor entender este poema, teremos de identificar cada uma das personagens entre o ele e ela. E é sempre uma divisão muito interessante, porque neste poema nupcial, ele dá um louvor, ela dá um louvor. Ele e ela. Assim é mais fácil de entender o livro. Trata-se, como é óbvio, de uma alegoria, em que o ele, que é o amado, é Deus. Ele, o amado, é Deus, ou o Messias. Ela, a amada, poderá ser Israel, como também ser a Igreja. Trata-se, acima de tudo, de uma grande experiência religiosa, sobretudo na relação amorosa com Deus. Vamos então ver já o primeiro capítulo. E o capítulo 1 fala-nos, ou diz-nos que é o diálogo apaixonado. Começa com o ela. E vejam logo como começa ela a fazer a referência. Que ele me beije com beijos da sua boca. Melhores são as suas carícias que o vinho. O olfato são agradáveis os teus perfumes. A tua fama é odor que se difunde. Por isso te amam as donzelas. Sem dúvida alguma, uma grande declaração de amor. Ela trabalha no campo. Ele é um pastor. Mas como sabemos que ela trabalha no campo? Porque o versículo 5 diz: sou morena, mas formosa. Morena porquê? Porque as lides do campo fazem com que, de tanto apanhar sol, a sua pele escureça, a sua pele fique morena. Ele é pastor, como sabemos que é pastor, porque no versículo 7 pergunta por onde ele anda. E não se esqueçam que vamos sempre tratar do assunto entre ele e ela. Portanto, e aqui é quando pergunta onde ele anda. E qual é a resposta a esta pergunta? Vamos buscá-lo no versículo 7. Avisa-me, tu, amado do meu coração, para onde levas o rebanho a apacentar. Portanto, já conseguimos encontrar aqui duas profissões. Os versículos 8 a 11
são a resposta a ele. Ele fala da mulher como uma deusa. E vamos ver o que nos diz então o versículo 9. A uma égua entre os carros do faraó, eu te comparo, ó minha amiga. Claro, para nós pode chocar. Há uma égua entre os carros do faraó, a quem eu te comparo. Para nós, ler isto parece ser um insulto. Mas se contextualizarmos esta afirmação, de insulto não tem nada. Porquê? Porque na iconografia cananaica e grega, as deusas são, por vezes, representadas com cabeça e crina de égua. Então, este termo, égua, não é nada ofensivo, mas antes um elevar quase da categoria humana daquela mulher que ele está apaixonado. Descreve-a quase como uma deusa. Um poema de duas pessoas apaixonadas. Ora, vejam o que diz os versículos 15 e 16. Ah, como és bela, minha amiga, como são lindos os teus olhos de pomba. E ela agora. Ah, como é belo o meu amado, e como é doce, como é verdejante o nosso leito. Sempre, sempre, a partir desta experiência de amor, desta experiência amorosa. Claro que depois, se fizermos aquela leitura religiosa onde o amado é Deus e a amada é Israel ou a Igreja, temos também depois contextualizar e usar estas palavras exatamente nesse sentido. O capítulo 2 tem como título, como tema, Vem o Amado. Começa com uma troca de elogios. Ele diz o seguinte: tal como um lírio entre os cardos, é a minha amada entre as jovens. Ao que ela responde a este elogio. Tal como a macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Sempre, sempre este elogio e sempre estas palavras de amor. Aqui encontramos o versículo que algumas vezes até escutamos na Eucaristia e que não sabemos muito bem contextualizá-lo. E os versículos é o 8 e 9. Mesmo em textos para o matrimónio, para a celebração do casamento, há sempre esta opção desta leitura e que diz o seguinte: a voz do meu amado é ele que chega, correndo pelos montes, saltando sobre as colinas. O meu amado é semelhante a um gamo ou um filhote de gazela. Ei-lo que espera por trás do nosso muro, olhando pelas janelas, espreitando pelas frinchas. Ele espera o encontro com ela. Por isso, pede-lhe que se levante e vá ter com ele. Vejam que este pedido que vai dar entrada para o capítulo 3 é muito importante. Ele pede que ela se levante. Então, no capítulo 3, começa exatamente por falar dos sonhos de amar. Um sonho. No leito, ela sonha. Procura o seu amor, mas não o encontra. Então, vejam o que diz o versículo 2. Vou levantar-me e dar voltas pela cidade. Este levantar-se e dar voltas pela cidade é muito mais significativo do que aquilo que nós possamos imaginar. Porquê?
Porque, primeiro, sair à noite transgride um grande costume. Segundo, sair à noite é derrubar convenções sociais. Terceiro, há quem interprete como uma nova era da libertação da mulher. Portanto, pode-nos passar à margem, mas quando entramos nele é muito importante. A mulher encontra os guardas e perguntam se eles viram o seu amado. Quando se afasta dos guardas, encontra aquele que procura. Encontra o seu amado. E quando o encontra, o que é que vai acontecer? Começa uma grande descrição. Começa então a descrever o cortejo nupcial como um desfile real. Vale a pena ler. E este capítulo 3 termina com o versículo 11, que diz o seguinte: Saí, mulheres de Sião, e admirai o rei Salomão com o diadema, com que coroou sua mãe, no dia do seu casamento, no dia de festa do seu coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.